Olá, meu nome é Elton Venson, sou acadêmico de Engenharia Mecânica. Meu TCC é uma comparação dos métodos de soldagem em estruturas metálicas, sobre orientação da professora Rosana Grossi. Qual que foi o tema do trabalho, né? Quando a gente vai fabricar estruturas metálicas, geralmente a gente usa barras, perfis, cantoneiras, sempre de aço baixo carbono, e o que muda são as medidas, mas tem uma coisa que sempre acontece, que é a área de soldagem ela ser muito pequena em relação à medida ali que esses elementos têm, né? Então, já que essa área de soldagem é muito pequena, a gente tem uma preocupação muito grande em ter uma soldagem correta, uma sanidade boa, uma resistência bacana dessa solda para que ela possa não ser o ponto mais fraco da estrutura. Os equipamentos utilizados, né, foram duas máquinas inversoras, cada uma trabalha em alguns processos diferentes, e a gente tem vários ensaios hoje em dia para fazer em corpos de prova. Aqui a intenção era avaliar os componentes em si. Então, para poder ter algo mais próximo da realidade, eu usei uma prensa hidráulica para romper ali um metalon de 30 por 30 que eu soldei os topos para fazer o ensaio, né? As soldas foram todas realizadas por mim. Eu sou um soldador mediano em todos esses processos, então não tem um deles que tenha se sobressaído um pouco mais pela questão de habilidade. E tem uma questão interessante de ser ressaltada, que é a gente não utilizou nenhuma técnica muito avançada em algum desses processos que pudesse favorecer algum deles mais do que ao outro, né? O objetivo foi achar qual dos processos que melhor se adequa para ser utilizado de maneira geral, tendo em vista que uma boa parte das empresas não fica trabalhando com um processo em cada solda, eles usam um processo só para fabricar quase tudo. E a metodologia foi a seguinte: em cada processo eu fiz 4 corpos de prova, o melhor e o pior foram descartados e eu utilizei no ensaio só os dois que foram os intermediários, vamos dizer assim, né? No processo TIG, o TIG ele é o processo de solda mais delicadinho. Ele tem um acabamento superficial muito bom. Nesses corpos que a gente soldou, eles acabaram não ficando tão bonitos, mas geralmente o cordão ele chega a ser lindo. E na hora de fazer o ensaio de líquido penetrante, ele teve um bom resultado. E no ensaio de deformação ali, né, tanto um corpo de prova que eu fiz sem fazer o acabamento, quanto um onde foi esmerilhada a solda, os dois suportaram cerca de 500 quilos antes de falhar. Ah, o processo MIG, ele precisa usar um gás inerte, geralmente argônio ou hélio. Eu utilizei argônio. E aí esses gases eles têm uma característica bem interessante que é fazer a proteção sem interferir na solda. E a parte ruim disso é que tu acaba tendo às vezes uma penetração muito fraca. É o que acontece no processo MIG, como esses corpos de prova do ensaio eles eram de espessura muito pequena, acabou não comprometendo a penetração, né? Mas isso é um ponto fraco desse processo. De toda forma, o resultado no líquido penetrante foi muito bom. A amostra que mais resistiu de todas foi desse processo. Teve uma amostra ali com a solda sem fazer acabamento. Ela suportou quase 1 tonelada antes de falhar. E aqui eu esmerilhei a solda, ela aguentou 500 quilos. O processo MAG, ele na verdade é o mesmo que o MIG, só que a gente passa a usar um gás ativo, geralmente o dióxido de carbono, que é o CO2, né? Ele acaba interagindo quimicamente com o material, então ele agrega carbono ali para ele, ele refrigera um pouco a tocha e minimamente a região da solda, porque ele é um gás gelado quando se expande, e ele é muito mais barato do que o argônio, então geralmente as empresas que utilizam ele é pela questão de custo. Ele gera muito mais respingo, então acaba dando mais trabalho para esmerilhar e dar acabamento, fazer limpeza e tudo mais. E ele acaba dando até uma penetração excessiva, ele é o inverso do que acontece no MIG. Então acaba te obrigando a trabalhar com regulagens diferentes no equipamento e tudo mais. As amostras com
as soldas sem fazer o acabamento, onde tinha ali o cordão, aguentaram 500 quilos, que é a média que os demais processos também aguentaram, né? Mas ela sem a solda, depois de ter sido esmerilhada, né, com acabamento, ela rachou logo no início do teste. O manômetro ali da prensa nem chegou a indicar a carga, e isso me assustou bastante. Então eu fiz mais duas amostras para poder ensaiar novamente nessa condição, que é com a solda totalmente esmerilhada, né? E aconteceu de novo a mesma situação. Então isso me levou a acreditar que pelo menos em materiais tão finos, onde foi dado um único cordão, nessa condição aqui, ele não seria um processo adequado. Teoricamente deveria, mas na prática foi comprovado aqui nessas amostras em que eu testei que ele não lida bem, assim, quando eu falo nada, o manômetro nem chegou a se mexer, então deve ter sido menos de 50 quilos ali para quebrar um metalon de 30 por 30. O FK-OSS, o SS é de self-shield, né? Ele é autoprotegido, ele é um arame tubular. O pessoal chama ele geralmente esse processo de MIG sem gás, que é uma nomenclatura bem errada, mas é como você consegue se comunicar e se referir a esse processo de tão comum que se tornou chamar ele dessa forma. A olho nu, o cordão dele tem um aspecto feio, mas não tinha nenhuma porosidade ou algo do gênero. Mas quando se fez o líquido penetrante, ele ficou cheio de marcações, zonas vermelhas, que acabam indicando que, apesar de não ser visualmente perceptível a olho nu, existia esse tipo de coisa lá. E na hora de fazer o ensaio de deformação ali, tanto a amostra com a solda ainda sem esmerilhar quanto a com acabamento, elas suportaram cerca de 500 quilos, que foi a média. A SMAL, o MMA, é a nomenclatura que se dá para o eletrodo revestido, aquele método bem tradicional que o pessoal utiliza. Geralmente a máquina é muito barata, o próprio consumível ele é muito barato. A grande vantagem desse método é a mobilidade, tu consegue subir uma escada e fazer uma solda em altura. É normal que se tenha uma qualidade inferior para baixa nesse processo quando feito dessa maneira aqui que foi proposta, né? Para a gente conseguir uma qualidade ok, tu precisa tomar vários cuidados, acaba se tornando muito demorado, mas da maneira que se faz no dia a dia, ele é um processo que tem uma qualidade inferior. Tanto a amostra com a solda sem acabamento quanto a que tiveram acabamento, ambas suportaram 500 quilos de carga antes de romper ou de trincar. Só que teve uma questão interessante que foi a quebra acontecer quando elas tinham recebido pouca deformação. Então, apesar da carga ter sido a mesma, elas não deformaram tanto, elas quebraram numa posição mais semelhante com a inicial, né? A conclusão é que quando tu compara os custos de um processo de soldagem, geralmente a mão de obra do operador é um dos maiores fatores, né? E aí tu se preocupa com a produtividade dele nesse tempo, né? E levando em consideração a produtividade, a MIG, assim como outros processos que tiveram produtividade semelhante, a MIG é que tem a melhor entrega, sabe? O melhor equilíbrio entre acabamento superficial, resistência, a sanidade dela e o custo, embora não tenha sido o foco desse trabalho avaliar a parte de custo propriamente dita, mas o custo dela acaba compensando muito pela produtividade que ela entrega. A parte do referencial teórico, ela foi descrita ali no trabalho, no TCC textual, né? Mas eu faço a sugestão de leitura, um destaque, que é a apostila de soldagem da ESAB ali. Tem um conteúdo muito legal ali e eu queria agradecer agora para os senhores pelo tempo e pela atenção. Grande abraço!